Bom dia, irmãos, paz do Senhor, glória a Deus. Quantos estão felizes aí? Amém? Pode ser mais forte. Quantos estão felizes aí? Glória a Deus. Culto de ceia, vamos celebrar o Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Isaías 53. Aleluia. Isaías 53, nós vamos ler a partir do versículo 4, amém? Hoje é dia de você celebrar ao Senhor. Isaías 53, quem achou diz amém. Versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Pode fechar seus olhos, que eu queria que você fizesse uma reflexão essa manhã. A ceia faz nos lembrar do Calvário, a ceia faz nos lembrar da cruz, do amor de Deus para conosco. E interessante é quando a gente vem ao culto de ceia, a gente lembra da cruz, a gente lembra do amor de Deus por nós, e a gente começa a sentir um sentimento diferente num dia de ceia. Pelo menos comigo é assim. A ceia não é um momento de tristeza, é um momento de celebrarmos a Jesus. Jesus não foi à cruz com tristeza, Ele não foi à cruz como uma pessoa triste, Ele foi à cruz como uma ovelha muda, mas Ele foi à cruz também como um ganhador. Sabe por que Ele já foi como um ganhador? Ele já sabia que Ele ia levar sobre nós os nossos pecados. Era o prêmio da nossa salvação, era o prêmio que Jesus já estava indo para a cruz e já levando este prêmio como a nossa salvação, pelas nossas dores. E interessante que eu estava refletindo um pouco sobre isso na hora que o pastor me deu a oportunidade de abrir o culto, era que como é o grande amor de Deus por nós, irmãos. A gente não merece nada que está acontecendo com nós, mas Ele levou sobre Ele as nossas dores, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. O castigo que nos tinha tirado a paz estava sobre Ele. Imagine você essa noite, esse dia, imagine você com os olhos fechados. Você pode entender essa cruz. Você pode fechar seus olhos, não precisa ficar olhando para mim, apesar que eu fui bem arrumado hoje, mas não precisa ficar olhando para mim. Imagine você essa cruz. Imagine você, Ele indo como uma ovelha muda, Ele indo como um ganhador também desse prêmio que era ganhar o quê? Nossas vidas, levar sobre Ele os nossos pecados. Interessante que Ele não vai murmurando, Ele vai como um ganhador, igual eu quero frisar isso essa manhã. Ele ia buscar o seu prêmio, que era pagar pelos nossos pecados. Ele carregou sobre Ele nossas dívidas. Por isso hoje, através da morte de Cristo, você tem a consciência do perdão e do amor de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Você vem nessa manhã aqui, olha, você vê quantas pessoas estão aqui para quê? Para celebrar a vida. Não, mas para celebrar a morte de Cristo, sim. Paulo fala para a gente voltar e ver, examinarmos umas vezes. Às vezes você chegou aqui numa condição: Daniel, eu não sinto na condição de cear, mas eu quero te dizer uma coisa: Ele levou sobre si. Ele levou sobre si o que? As suas dores, os seus pecados. Basta a gente confessar. A Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados. Basta a gente falar o que? Eu quero isso, Cristo. Eu não quero mais sentir esse sentimento de culpa, porque Ele levou sobre si as nossas dores. A ceia nos lembra também que Ele vive para buscar a sua noiva. Isso nos traz esperança. Num tempo de pandemia, num tempo que a gente não tem esperança, o que nos traz esperança? O que nos traz esperança é a cruz vazia. O que nos traz esperança é que Ele virá e vai buscar a sua noiva. Olha que maravilhoso. Você tem que refletir nessa eternidade. Você tem que se levantar nessa manhã e falar assim: eu acordei bem triste, essa semana foi difícil, mas Ele quer te dizer uma coisa: tem uma esperança para você. Ele levou sobre eles no terceiro dia, Ele ressuscitou. Nós vamos celebrar a ressurreição, nós vamos celebrar a morte, mas também nós vamos celebrar a vida. Nós vamos celebrar a vida essa manhã, irmãos. Isso é maravilhoso. Hoje eu acordei tão feliz, sabe por quê? Porque eu ia refletindo nesse texto. Eu falei assim: não, mas Jesus morreu, eu não sou merecedor, mas Ele levou sobre Ele a minha dor, o meu pecado. Um dia eu estava preso no pecado, hoje eu não sou mais escravo. Hoje eu não sou mais escravo. Então comece a orar.
esperar uma canção, não precisa esperar eu ser aí gritando aqui, não. Comece a celebrar o Senhor, porque Ele te trouxe vida, e Ele virá te buscar para te dar na eternidade. Glória a Deus, meus irmãos. Comece a celebrar, porque Ele levou sobre Ele a sua dor, o seu pecado, a sua tristeza. Basta você essa manhã refletir, e no momento que você reflita nisso, que Deus levou sobre Ele as dores, a morte dele, mas só que Ele não foi como uma ovelha. Ele foi como uma ovelha muda, mas Ele não foi triste para a cruz. Ele foi sabendo que ele iria nos buscar. Ele foi sabendo que ia ganhar um troféu que é o quê? A nossa dívida foi paga. A sua dívida foi paga. Você pode ter isso nessa manhã? A sua dívida foi paga, porque Ele levou sobre Ele as suas dores, os pecados, o castigo que você tinha. Ele levou sobre Ele, meu irmão. Isso é maravilhoso. Se você não se alegra com isso, você tem que se alegrar a partir de hoje. A partir desse momento, comece a orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, Jesus. Obrigado, Deus, pela sua cruz. Obrigado, Deus, por morrer por nós, mesmo a gente sem merecer, mesmo sendo, ó Deus, em nome de Jesus, piores pessoas, mesmo, Deus, sendo condenados ao inferno, mas o Senhor nos dá uma oportunidade, Pai. E logo pela manhã nós já estamos celebrando a morte, mas também nós estamos celebrando a vida. E nós temos esperança, porque o Senhor virá buscar a sua noiva, buscar, Deus, cada vida que está aqui, Pai, porque nós aceitamos a Cristo. E quando nós aceitamos a Cristo, nós refletimos a sua morte, mas também nós refletimos a sua vida. Vem, Jesus, ó Maranata, agora vem, Jesus, e busque, Pai, em nome de Jesus, a sua noiva, e nós possamos estar dispostos, ó Pai, a enfrentar tudo por Ti, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado.
Olha para o lado e fala para o seu vizinho, que bom que você veio nessa manhã. Deus vai falar contigo. Carregando
está nos visitando hoje, você pode levantar sua mão? Você é muito bem-vindo, amém? Mas essa palavra que nós vamos estar ministrando agora, ela não é para você. Nós vamos falar um pouco sobre dízimos e ofertas, amém? E vai ser uma palavra breve, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito conosco, amém? Através da palavra, em nome de Jesus, amém? Salmo 100 fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que ele é Deus, foi ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pacto. Entrai pelas portas dele com gratidão e os seus atos com louvor. Louvai-o e o bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Próximo recado. Amém. Culto de homens. Venha se você for homem. Amém? 19h30, no dia 25/9, para solteiros, 21h30 para casados. Amém? Então você, esposa, faça inscrição do seu marido, não deixe ele correr, não deixe ele fugir, que o pau vai quebrar aqui dentro. Amém? Vai ser tremendo. Amém. Glória a Deus. Amanhã, 14 a 20 de setembro, tempo de jejum e oração. Nós estaremos jejuando essa semana, a partir de amanhã. E nós iremos nos reunir aqui todos os dias, às 22 horas. Nesses 7 dias, nós estaremos aqui às 10 horas. Pastor, não posso vir orar. Fique à vontade para orar na sua casa. O que você tem que fazer é orar com a gente como igreja. Amém? E a gente vai estar divulgando aí os álbuns de oração para a semana. Amém? Queridos, nós vamos apresentar agora um novo departamento que vai começar a funcionar aqui na igreja, um novo ministério. Quando a gente falar aqui o que é, eu queria que você glorificasse a Deus, porque é algo muito especial para a nossa igreja e também para a nossa comunidade. E esse mês eu estou estudando capítulo por capítulo do livro de Atos. Eu acho que é o livro que eu mais li na minha vida, é o livro de Atos. Sou apaixonado pelo livro de Atos e resolvi fazer isso mais uma vez esse ano. E quando a gente chega no capítulo 6, que ali é levantado os diáconos, eu acho lindo a dinâmica de Deus em relação à igreja local. Porque ali se levantam os diáconos, mas do capítulo 1 até o capítulo 5, você não vê uma presunção no coração daquele povo pensando assim: nossa, a gente podia ter um ministério disso, a gente poderia ter um ministério daquilo. Não é uma presunção, nossa, a gente podia colocar aqui alguns diáconos. Não existia uma presunção do que iria se fazer. Existia uma igreja atenta às necessidades. Eles estavam atentos às necessidades. Ministério para aquela igreja não era um capricho. Eles entendiam que ministério era uma ferramenta que Deus colocaria na mão deles no tempo certo, no tempo oportuno, para afetar pessoas, para cuidar de pessoas. E a graça de Deus com a igreja local, eu me emociono com isso, ela é tão poderosa, que quando eles enxergam a necessidade de levantar os diáconos, os líderes ali levantam critérios para pessoas poder atender esses critérios e exercer o ministério. E quando eles apresentam os critérios, existiam pessoas prontas para fazer aquele trabalho, para atender aquela necessidade. Então é por isso que a gente não tem que ficar desesperado com o que a gente vai fazer daqui uma semana, daqui 5 anos. O que a gente tem que fazer é se preparar. E dentro da necessidade que aparecer, nós estarmos prontos para que a gente possa
atender esse ministério e atender essa necessidade. Então, gostaria que colocasse o flyer aqui, por favor. Ministério Melhor Idade. Amém? Aplaude o Senhor, Senhor. Principalmente nessa pandemia, nós entendemos o quão é necessário nós trabalharmos com essas pessoas. Já orava antes, coloquei a igreja para orar antes, já tem um tempo que os pastores daqui estão orando e nós estamos criando, nós estamos gerando esse ministério aqui na Batista Conecta Solimões, obedecendo um versículo no livro de Salmos. Se puder passar aqui, por gentileza. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares, quando se for acabando a minha força. Então esse é o Salmo, é o versículo do Ministério Melhor Idade aqui na igreja. Vamos fazer tudo de forma bem organizada. Nós vamos, já estamos fazendo um cadastro de pessoas a partir dos 60 anos de idade. Nós vamos montar uma equipe, vou explicar aqui como vai ser, mas eu quero apresentar o casal, os líderes que vão estar à frente desse trabalho. Eu queria chamar aqui a Simone e o Alessandro. Aleluia, glória a Deus. Podem vir cá, por favor, vem aqui em cima. Vou colocar o Alessandro para pregar. Nada, Alessandro. Amém. Quiser baixar a massa, o pessoal conhecer vocês. Simone, Alessandro. Eu estava orando para Deus levantar pessoas para estar à frente. Os dois já estão conosco há algum tempo. São liderados pelo Lucão, na célula do Lucão, né? Uma bênção. Tem experiência, uma experiência grande trabalhando na Lagoinha Sede, também trabalhando na Lagoinha da Pedreira, né? E quando Deus me mostrou, Deus literalmente me mostrou os dois, eu fiz uma visita e eles ficaram super felizes. E quando eu mando mensagem, eles respondem: pastor, não estamos dormindo, a gente só pensa nisso, sonho com velhinhos todos os dias, e isso é bom. Então eles vão estar liderando, vão estar levantando a equipe. A questão do trabalho aqui vai acontecer da seguinte forma, eu quero que vocês prestem muita atenção. No final, os dois vão estar ali fora pegando o seu nome e telefone, você que se interessar em trabalhar nesse ministério. Só que existem alguns critérios. Você precisa ter no mínimo 6 meses de congregação, você precisa ser batizado, você precisa estar em uma célula e que de preferência você não esteja ativo em nenhum outro departamento da igreja. Pastor, eu sou diácono, mas também quero estar nesse ministério. Acho melhor não, né? Porque senão a gente fica igual o pato, né? O pato voa, nada e anda, mas faz 3 coisas desengonçadas. Então eu prefiro que você fique em um ministério onde você já está fazendo com excelência, e fica as portas abertas para esse novo ministério. Para você que está em célula, congrega aqui na igreja, entende que você tem vocação, que você tem aptidão para isso, os procure e será uma bênção, irmãos. Eu não faço nada com pressa, nada, em relação ao ministério, eu não faço nada com pressa, porque aquilo que tiver que começar, eu desejo que dê continuidade por muitos e muitos anos, né? Então a gente crê que esse ministério vai revolucionar a nossa igreja local e vai revolucionar a nossa comunidade. Amém, queridos? Em nome de Jesus será uma bênção. Então eu queria que a igreja ficasse de pé. Quero orar por esse casal. Por favor. Glória a Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, nós queremos te exaltar, te bendizer, por tua misericórdia, por tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor.
A tua palavra diz no livro de Efésios que o Senhor presenteia a igreja local com ministro. E o Senhor está nos presenteando com este casal. O Senhor está nos presenteando com esse ministério. Então eu coloco a vida deste casal, do Alessandro, da Simone, diante do Senhor. Continue os capacitando, continue os levantando, continue gerando sabedoria, continue os enchendo do Espírito Santo. Que eles sejam bem-sucedidos nesse projeto, nesse ministério. Deus, em nome do Senhor Jesus, que os frutos que eles vão colher a partir desse ministério sejam frutos permanentes. Deus, que através desse ministério inúmeras pessoas possam ser ganhas para Cristo, ser ganhas para Jesus. É o que nós pedimos. Abençoe este casal, continue os abençoando, guardando a casa deles, guardando todas as áreas da vida deste casal, dando saúde, em nome de Jesus, porque sabemos que é uma tarefa árdua, mas o Senhor há de nos capacitar. Assim nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Olha para o Senhor. Amém, querido? Você está feliz por esse ministério? Amém? Nós vamos encher esse lugar aqui de velhinhos? Vamos, querido? Em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Eu quero chamar aqui o pastor Tiago Pérez, filho da Simone. Ele falava, vou lá prestigiar. Eu falei, então você está cedo. Né? Pastor Tiago Pérez já esteve aqui, uma bênção, um amigo. Né? Eu gosto de o chamar de amigo, é um amigo, aprendo muito com ele. E ele que vai compartilhar a palavra conosco agora de manhã. Amém? Pastor, fica bom. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Já queria que os irmãos abrissem comigo o livro de Abacuque, por gentileza. Quero agradecer o convite, estou muito feliz também, porque minha mãe, a gente trabalhou muitos anos juntos no ministério, sempre vi a paixão no coração dela, e ver ela agora crescendo aqui nessa igreja local, tão rica, tão saudável. Meu coração se alegra e vejo que de fato é um tempo bom, tanto para a igreja, tanto para eles como liderança. Muito obrigado. O pastor Leno me deu muita liberdade para falar com vocês aqui nessa manhã, e eu sei que essas ovelhas são muito preciosas, e eu falei, olha, e eu gastei alguns dias orando a respeito do que o Senhor tem para o nosso coração. E ele compartilhou comigo a respeito, meu nome é Thiago Guedes, e ele compartilhou comigo que ele tem trabalhado com vocês a respeito da ansiedade, né, nesses últimos tempos, e eu comecei a orar a respeito do que eu podia compartilhar, e eu não queria fugir muito dessa temática, e o livro de Abacuque, né, eu creio que vocês devem conhecer muito essa história. Talvez muitos conhecem só o versículo 17 em diante do capítulo 3, né? Ainda que a figueira não floresça. Fernandinho tem até uma música dela. Mas eu queria tentar compartilhar um pouco do livro como um todo. E eu queria tentar extrair alguns ensinos, alguns princípios que o livro de Abacuque traz para o meu e para o seu coração. O livro de Abacuque foi muito importante em alguns momentos da minha história, e eu falo principalmente dos momentos de sofrimento. Momentos em que eu olhava para o lado, eu cristão, amando Jesus, e eu olhava para o lado e eu via um tanto de gente que não está nem aí para Jesus, prosperando, parecendo que estão felizes da vida, o vizinho lá que não crê em Deus, parece que está dando tudo certo para ele, e eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu vou para a igreja, eu sirvo o Senhor, eu vou para o monte orar, eu passo, e por que parece que nada dá certo? Parece que as portas se fecharam, parece que o meu sofrimento, é só eu que estou passando ele. Parece que aquela pessoa ali que faz tanta coisa errada, no final parece que para ele dá certo, para mim não. Alguém já sentiu assim? Ou só eu? E o livro de Abacuque vem talvez responder a alguns pontos como esse.
E eu queria muito ler primeiramente os 4 primeiros versículos. A minha versão é NVI, Nova Versão Internacional, mas fica aberto aí com a sua versão, né? Eu sempre gosto de falar a versão da minha Bíblia por causa que tem um celular hoje, né? Então às vezes a pessoa consegue mudar a versão ali rapidamente. Mas vamos lá. No primeiro capítulo, os primeiros 4 versículos dizem assim. O subtítulo é a primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Por enquanto, só até aqui. Irmãos, Abacuque, eu quero só trazer um pouco desse contexto. Esse período de Abacuque aqui é um período no século 7 antes de Cristo. Então, aquele período ali de 602 a 620 mais ou menos, Abacuque está vivendo num período, ele era um profeta, mas ele também era um poeta do Senhor. Não se fala muito a respeito da biografia a respeito de Abacuque, mas nós sabemos que ele era um homem do Senhor nesse período. Ele era um poeta, ele era talvez uns que trabalhavam como levita do Senhor também, e ele amava o Senhor. E Abacuque está vivendo um dilema na sua vida, e o dilema que Abacuque se encontra é o que ele está dizendo aqui no primeiro capítulo, nos primeiros versículos. E o livro de Abacuque não começa com Abacuque dizendo o seguinte: vai dar tudo certo, Deus é maravilhoso, ainda que tudo está ruim, o negócio vai ficar bom porque Deus está no controle. O livro de Abacuque não começa vitorioso. O livro de Abacuque começa com Abacuque orando e reclamando com Deus, se queixando a Deus, e o desabafo de Abacuque é Deus. Por que o Senhor permite que meus olhos, por que o Senhor permite que a violência esteja diante de mim? Por que o Senhor permite que eu clame por socorro, e eu estou aqui gritando socorro? Eu estou passando por isso, por aquilo, eu estou vivendo esses dilemas na minha vida, eu estou com depressão, eu estou vivendo essa crise de ansiedade, eu não estou conseguindo pagar as contas porque eu perdi o meu emprego nesse período de pandemia, eu estou vivendo esse dilema porque o meu cônjuge está vivendo uma vida fora do padrão do Evangelho, eu estou vivendo esse dilema por tantas coisas que estão acontecendo à minha volta, Deus. E por que o Senhor não escuta a minha oração? Até quando? É o primeiro versículo. Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Alguém aqui já fez uma oração e falou: Deus, você não responde de jeito nenhum. Deus, eu estou aqui sofrendo, eu clamo, eu vou para o monte, eu oro, o pastor fala para fazer jejum e que ele vai responder muitas vezes. Mas Abacuque está dizendo: até quando, Senhor? Até quando eu grito por socorro e o Senhor não vai escutar a minha oração? Até quando isso vai acontecer? E muitas vezes pensamos o quê? Deus, será que Deus existe? Será que de fato esse Deus está no controle mesmo das coisas? Deus, será que o Senhor está mesmo? Ou, eu acho que eu devo ter pecado feio nesses dias porque o céu está de bronze, parece. E a gente começa a criar várias indagações. Mas esse é o dilema de Abacuque.
E aí eu queria agora trazer a resposta do Senhor para Abacuque. Talvez você não vai dizer amém. Sério mesmo. Porque a resposta do Senhor não é boa aos nossos olhos nesse primeiro momento. Olha o versículo 5. Mas se você tem fé, o amém da irmã é de Deus, viu, irmãos? O versículo 5 diz assim: a resposta do Senhor para Abacuque. Abacuque primeiro é um diálogo isso aqui. É um diálogo. O livro de Abacuque é um diálogo de Abacuque e Deus. Agora Deus está respondendo para Abacuque diante da queixa dele. A resposta é: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Até aqui você está tipo, nó, que é isso? Deus vai fazer algo estrondoso, né? Aí olha o que Deus está fazendo, irmãos. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha o que esse grupo é, essa nação é. Nação cruel e impetuosa, e que está apoderando-se de várias terras que não pertencem a eles. É uma nação apavorante e temível. Quem está dizendo isso aqui? É qualquer pessoa? É o próprio Deus que está trazendo o diagnóstico, está trazendo a realidade do povo do mundo, povo que não crê em Deus, do povo sanguinário. Deus está dizendo que esse povo é cruel, impetuoso, que esse povo é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope. Vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia na praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Então, o povo, os babilônios. O Império Babilônico nesse momento está crescendo e eles estão aonde eles chegam. Quem já viu filme de cruzadas? Quem já viu filmes ali que você vê um exército contra o outro, armados? Só que o povo babilônio, Deus está dizendo que esse povo é sanguinário, que esse povo é uma nação cruel, que os cavalos dos babilônios são mais velozes, mais ferozes que os leopardos. Deus está dizendo, e olha o que o versículo 6 diz, só volta aí rapidão, versículo 6 está dizendo assim, Deus é que está dizendo, estou trazendo os babilônios. Quem está trazendo os babilônios para enfrentar o povo de Judá? Quem? Deus. Quem que está trazendo o povo ruim, o povo sanguinário, o povo que não perdoa, o povo que tem, como diz o texto, a sua própria justiça, eles que fazem a sua própria justiça, e que o braço dele, eles colocam a força deles como Deus deles. Esse povo é ruim ou não é? E quem que está trazendo os babilônios para virem em direção ao povo de Judá, que é o povo de Deus? Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que está fazendo com que o mal venha sobre o bom? Sabe o que o livro de Abacuque vem responder também? Por que coisas más acontecem a pessoas boas? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas passam por coisas horríveis? E que talvez o outro lá que nem segue a Deus não passa pelo que eu estou passando. O livro de Abacuque é maravilhoso no final. Mas a gente precisa lembrar que primeiro existe uma história por trás e que Deus está dizendo assim para Abacuque: Abacuque,
Você está aí dizendo que está tudo ruim? Você está vendo violência? Você está aí dizendo que eu não estou escutando a sua oração? Deixa eu te responder. Quer ouvir a minha resposta para o que você está falando comigo? O negócio só vai piorar. Porque os babilônios estão chegando aí. E posso agora, deixa eu responder a sua oração. Agora imagina você vai para o monte. Você está vivendo ali o sofrimento. Você está comendo o pão que o diabo amassou na sua vida. E aí você vai para o monte orar. E você está em jejum de 7 dias. E você vai para o monte orar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer hoje não, irmão. Estou dando um exemplo aqui. Mas vamos dizer, mas pode acontecer, porque isso faz parte do caráter de Deus. Vamos dizer que você vai para o monte, e você ora, você jejua, e você está em santidade, e você está tudo bem, e você está buscando a Deus, e você está servindo o ministério, e você está aqui no culto todo domingo. Só que quando você vai para o monte orar, primeiro que Deus fica um tempão sem te responder alguma coisa. E no dia que Ele responde, Deus responde assim: ei, vai continuar piorando. Eu não vou trazer vitória agora na sua vida. Eu vou continuar trazendo para você situações que você vai passar por elas e que vai ser difícil. Eu não vou ainda soltar, eu ainda não vou alargar a porta, não, a porta ainda vai continuar estreita nesse momento da sua vida. Pastor Leno é culpado, ele que me deu liberdade. É porque a gente muitas vezes, e nessa igreja não, essa igreja eu sei que ela prega a Bíblia, mas é porque a gente está acostumado com o Evangelho muito lindinho demais, muito cor-de-rosa. A gente está acostumado a ouvir que é só vitória. Vitória aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. Para ver vitória, porque aos olhos de Deus, vitória muitas vezes é o sofrimento. Como assim? É isso mesmo. Porque é sofrimento para mim e para você ter que dizer não, porque a gente gosta de fazer. É sofrimento para mim e para você ter que se calar quando alguém levanta uma calúnia a nosso respeito. Deus está mandando a gente se calar, porque é Ele que está lutando a nossa causa, não é a gente que tem que lutar, e a gente tem que sofrer se calando. É sofrimento quando alguém muitas vezes vem ao nosso encontro e tenta brigar com a gente. E é sofrimento ter que se humilhar. E deixa eu só, a Bíblia não fala, não existe na Bíblia que os humilhados serão exaltados. Esse texto não existe. Não existe. Os humilhados serão exaltados, não existe isso na Bíblia. E às vezes a gente é humilhado em algum lugar. E a gente às vezes até posta na rede social: os humilhados serão exaltados. Sabe o que o texto diz? É aquele que se humilha será exaltado. Lê a Bíblia. Você vai ver que não é os humilhados. Às vezes você vai ser humilhado. Isso não significa que Deus vai te exaltar. Não significa. O que o texto está dizendo é que aquele que se humilha. Isso é diferente, porque isso parte do seu coração. Deus vai honrar aquela pessoa que alguém ofendeu, que alguém fez alguma coisa, que o patrão humilhou aquela outra pessoa, e você, a sua atitude foi de se humilhar. Não é, a Bíblia não diz que os humilhados, porque imagina todo mundo que está sendo humilhado, todo mundo, a gente muitas vezes recebe humilhação de alguma maneira, mas é aquele que se humilha, porque o Senhor está provando, o Senhor está nos ensinando a ser diferentes. O povo de Deus é ser diferente. O povo de Deus tem outra perspectiva. E eu queria
E Deus então está trazendo para ele o quê? Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, eu vou deixar que os babilônios venham. Agora pensa você ouvir que a nação mais cruel da nação, da terra, está vindo ao seu encontro. O que vai ser de nós? Irmãos, naquele período de Abacuque, eles não estavam tendo o que comer direito. No período de Abacuque, a violência, sabe, estava tendo tanto de coisa de violência, e quem praticava a violência estava sendo o quê? Absolvido. A lei estava enfraquecida, como Abacuque disse. A justiça estava o quê? Imperfeita. A justiça não estava acontecendo. Imagina você viver numa nação. Ou será que a gente vive nela? Que é injusta em muitas coisas. Que você preza por justiça, mas você não vê a justiça acontecendo. O que é justiça? Segundo as Escrituras, justiça é tratar a todos de forma imparcial. Justiça é tratar a todos de forma imparcial. Se alguém fez alguma coisa, não importa se ele é pobre, se ele é rico, se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo, não importa. Que a gente possa tratar aquela pessoa da maneira como ela fez, sem olhar quem seja, não importa. E aí Abacuque, no versículo 12, Abacuque faz a segunda queixa. Olha de novo Abacuque reclamando com Deus: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornastes os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Ele está querendo dizer aqui que ele olha para a nação, e a nação vive como de forma independente. O mundo, todas as pessoas que ele olha à sua volta, parece que não tem ninguém governando a sua vida. Cada um faz o que o seu coração deseja. Se ele tem inveja de um, ele vai ter inveja e vai fazer o que tiver que fazer. Se aquela pessoa fizer alguma coisa que eu vou fazer, então ninguém tem temor a nada. Ninguém está prestando conta para nada. Imagina você viver numa nação que ninguém segue as regras de um Deus. Imagina ver uma nação que ninguém segue os princípios de Deus. Eu não vou ler até o final, que eu preciso trazer aqui alguns pontos. Mas Abacuque está reclamando de novo com Deus. E aí no capítulo 2, no versículo 1, Abacuque começa a dar sinais de um quebrantamento. Aleluia. Glória a Deus. Abacuque então vai dizer: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Presta atenção. Abacuque termina a sua segunda fala com Deus, terminando dizendo: Senhor, então eu vou ficar na sentinela. O que é isso? Deus, eu vou continuar orando. Deus, eu vou continuar confiando no Senhor. Deus, eu vou continuar aqui e eu vou então esperar o tempo que o Senhor quiser me livrar, quiser livrar o povo de Judá, que era o período, o povo que estava na nação. Deus, é quando o Senhor quiser. Sabe o que Abacuque está reconhecendo no coração dele? O mesmo reconhecimento de Jó. Deus, é do jeito do Senhor. Sabe quando você canta ou você ora que Deus é soberano? É você dizer assim: Deus, você é dono de tudo, você criou todas as coisas, então você faz o que você quiser, Deus. Deus, é do jeito que o Senhor quiser, é no tempo que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me livrar, que livra. Se não livrar,
Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Que Deus é esse? Que não vem para fazer o que eu quero que Ele faça. Que Deus é esse que vem, se Ele quer responder a minha oração, responde. Se não quiser, que Ele não responda. Esse é Deus. Ele faz o que Ele quer. Mas Ele faz o que Ele quer baseado no seu caráter. Qual que é o caráter de Deus? Bom. Deus é bom. E esse Deus que é bom, Ele não é o nosso gênio da lâmpada, que a gente faz uma oração e é assim que tem que ser feito, Deus. É assim que você tem que fazer, Deus. Deixa eu ir para o monte, porque é assim que você tem que fazer, Deus. Deus, você tem que fazer isso agora na minha vida. Deus, você tem que me tirar disso aqui, Deus. Deus, você tem que mudar isso aqui na minha vida, Senhor. E a gente fica dando ordem para Deus. Quem é nós? Quem somos nós? Quem somos nós para achar que a nossa oração não muda Deus? A nossa oração, presta atenção, nos coloca no lugar de dependência. A oração nos coloca no lugar de dizer: Deus, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas o Senhor é poderoso. E eu descanso em Ti. Eu descanso. A oração me leva para o lugar de entender a vontade de Deus. A oração me leva para o lugar de entender: Deus, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A minha não. A minha vontade é outra maneira. A minha vontade é fazer desse jeito. E que isso chama-se murmuração. Murmuração é: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Murmurar e dizer: Deus, o caráter do Senhor, o que o Senhor pensa sobre esse assunto, está errado. O meu jeito é que está certo. Isso é murmurar. Só que Abacuque, no final, aí depois que ele está ali reclamando, questionando: Deus, por quê? Por que você permite essas coisas? Ele termina o primeiro capítulo dizendo: eu entendi, Deus, então eu vou ficar na sentinela. Deus, entendi que eu vou aguardar que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser fazer. E aí chega o capítulo 2, Deus respondendo para Abacuque. E Deus responde assim: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Está dando para entender, irmãos? Deus está dizendo: escreva. O ímpio está envaidecido. O que é isso? O ímpio, ele está se achando dono de tudo. O ímpio não tem temor a Deus, de prestar contas para o Senhor. Ele não tem um Senhor sobre a sua cabeça. O ímpio faz o que está no seu coração. O ímpio guia a sua vida pelos seus desejos, pelo tudo aquilo que ele quer. Se ele deseja uma mulher, ele não importa quem seja aquela mulher. Eu quero ter relação com aquela mulher, eu quero pensar dessa maneira. O ímpio vai pensar e ele vai tentar concluir o que o seu coração deseja, sem ter princípios. O ímpio, ele vai ver uma situação para ganhar dinheiro de uma maneira, de um jeitinho brasileiro, e ele não importa o que aconteça. Ele não está nem aí para a lei de Deus. Eu vou fazer desse jeito, porque eu não tenho ninguém sobre mim para mandar na minha vida. Então o ímpio, e ele está dizendo, os ímpios são envaidecidos, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé.
Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Mas o justo viverá por ser fiel até o fim. Mas o justo viverá por aquele que está perseverando e vai aguardar até o momento que esse Deus vai trazer a vitória, vai trazer a libertação. É do jeito de Deus. É da maneira como Deus quer fazer. Ele é soberano. E presta atenção, irmãos. Algo que a gente precisa entender aqui. Algo que a gente precisa entender aqui. É que Deus está no controle. Agora eu queria que vocês abrissem comigo rapidamente para Salmos. Tenta deixar aberto aí também a Abacuque. Vamos para Salmos 38. Uma das melhores maneiras de conhecer o caráter de Deus é lendo os Salmos. Amém. Salmos 38. Gente, esse aqui é Davi, tá, gente? Esse aqui é o Davi que é o rei. Esse aqui é o Davi que ama a Deus segundo o coração. Esse aqui é o Davi lá, topzaço, adorador. Olha o que esse Davi aqui está vivendo. Davi está dizendo assim no Salmo 38: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu, por causa de tua ira. Todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. As forças me faltam. Olha o momento que Davi está chegando. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Versículo 15. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, e nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor. Crente também sente dor, tá, gente? Crente também tem enfermidade, viu? E não significa que foi Deus que deu, não, mas isso acontece. E essa minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. E os que me retribuem o bem com o mal. Caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Davi então está o quê? Olha só. Só que Davi aqui tem um problema. Veio uma enfermidade na vida dele, assolar a vida dele. Davi está cheio de inimigos procurando matar a ele. Mas tem um outro problema. Davi também está vivendo um processo de culpa na vida dele. Nesse momento aqui, agora imagine,
Existem as lutas normais que já vem na vida do cristão, só que Davi também está tendo que lidar com o pecado que ele cometeu. E ele está sofrendo também por consequência do pecado que ele cometeu. Aonde eu quero chegar aqui? Cristão, se você é crente, você vai sofrer. Sofrimento é algo comum na vida do cristão. Sofrimento não diz a hora que chega, não diz o momento que chega, o sofrimento chega. E sofrimento, C.S. Lewis vai dizer, um grande autor que eu gosto muito, ele vai dizer que o sofrimento é algo que vem para dizer quão limitado e fraco nós somos e a oportunidade exagerada de nos aproximarmos de Deus e ver quem Deus é. O sofrimento vem para dizer para o ser humano: você não é dono de tudo, você não é o cara. Ei, mulher, você não tem o controle das coisas. Mas o sofrimento vem para mostrar a grandeza de quem Deus é. Jesus nos chamou para sofrer com Ele. Com Ele. Carregar a cruz é dizer não para nós mesmos. Só que tem sofrimento que vem porque você fez coisa errada. Que eu não podia deixar de falar isso. Tem gente que está sofrendo. Não, mas eu estou sofrendo demais com esse negócio aqui. Mas às vezes foi porque você escolheu coisas erradas baseadas em seu egoísmo. Tem gente que está sofrendo e falando: Deus, mas está ruim. Mas foi porque você pecou. Tem sofrimentos que Deus permite da parte dele para moldar o nosso caráter. E não sei o que eu estou dizendo, é Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2. Tendes alegria ao passardes por várias provações, tribulações ou sofrimentos, pois a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança produz maturidade. O que é maturidade? Alguém experimentado nas provações. O que é maturidade e integridade? O que é alguém íntegro? É alguém que está passando por todo tipo de sofrimento, está vencendo elas, e aí ele está experimentado nelas, mas íntegro é alguém que não se perdeu em meio às provações. Alguém íntegro é que passou pelas lutas, chega no momento da vida dele, ele continua inteiro, amando a Deus de todo o coração. As provações não fez aquela pessoa chegar no momento da vida dela e dizer assim: ó, é tanta luta, nossa, não, eu amo a Deus, mas será que, sabe, será que não é alguém inteiro? É alguém com coração duvidoso. Mas integridade é alguém que passou por lutas. Mas presta atenção. Mas Deus só dá um sofrimento, Deus só permite o sofrimento que vem de Deus. Deus só permite que o sofrimento chegue na sua vida. Mas antes do sofrimento vir, Ele primeiro te dá, Ele te fortalece, Ele te dá sabedoria, Ele te dá entendimento, Ele te dá as ferramentas para que você passe pelas provações. Deus é esse professor que pega os seus alunos, Ele é mestre também, Ele está ensinando as aulas para nós o ano inteiro. Olha, filho, é isso que você vai fazer nessa hora. Olha, você vai crescer nessa hora, você vai fazer desse jeito. Ele nos dá a ferramenta, a Bíblia, Ele nos dá uma igreja, Ele nos dá pastores para nos ensinar as Escrituras, Ele nos dá a oração, que são disciplinas espirituais, e Deus nos dá ferramentas para a gente se encher, para a gente se fortalecer. E aí chega um momento, do nada, o sofrimento chegou. Deus permitiu, pode chegar. Então Deus já deu todas as ferramentas antes do sofrimento chegar. Ele é Pai. E aí quando chega, o projeto de Deus é para que você seja aprovado. Não é para entender? Amém. Tiago diz isso, para ser aprovado. E quando você é aprovado, você vai, não acha que acabou não. Aí vai ter outra logo depois em algum momento. Aí o versículo 5 de Tiago 1 diz assim: mas se te faltar sabedoria no momento do sofrimento, tipo, não, o que eu tenho que fazer? Está doendo demais, está sofrendo, o que eu preciso fazer, Deus? Se faltar as respostas de como passar, sabe o que Deus disse?
pode pedir ao Pai. Já quer dizer, pede ao Pai sabedoria, que a todos dá livremente. Mas peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é como um vento jogado de um lado para o outro. Deus está dizendo, eu te dei todas as ferramentas para você passar pelo sofrimento. Mas se você não está sabendo como passar, pode correr para mim de novo, que eu vou te dar sabedoria, eu vou te socorrer, eu vou estar com você nesse momento de sofrimento. Eu não vou te abandonar. Eu estou com você. Mas se você está passando por sofrimento por consequência de pecado, se arrependa e conserte a sua vida e volte a ser governado novamente por Jesus. Tome rumo na sua vida. Porque tem sofrimentos que vêm por consequência de pecado, mas tem sofrimentos que vêm por consequência que Deus está nos moldando no processo. Já estou concluindo a mensagem. Volta para Abacuque. Davi aqui, irmãos, estava passando por sofrimento por questões de inimigos, de enfermidade e também por culpa pelo seu pecado. E no final ele está dizendo, Senhor, mas eu vou esperar em Ti. Existe um Davi na história, existe um Davi na Bíblia que sofreu e muito. Existe um Jó que nós conhecemos também. Existe Abacuque. E em todos esses a gente pode ver que coisas más acontecem a pessoas boas. E isso Deus não deixa de ser Deus por causa disso. E aí, Abacuque no capítulo 3, vamos para os 3 aqui, só para a gente concluir a mensagem. E aí o 3 chega ao versículo que nós tanto conhecemos. A gente canta, né? Aí, mas demorou um processo para Abacuque fazer essa oração, que é um cântico. E ele diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os da corça, faz-me andar em lugares altos. Só até aqui. Presta atenção, irmãos. Abacuque estava sendo moldado. E sabe como que o livro de Abacuque termina? Abacuque começa se queixando com Deus. Deus, por quê? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? O Senhor não está ouvindo a minha oração. E Deus responde o que Ele quer responder. E Deus responde dizendo, olha, eu vou permitir que ainda você continue passando por esse sofrimento. Pode ser que Deus tem poder para acabar com o sofrimento imediatamente? Tem poder. E Ele pode fazer imediatamente. Mas se Ele não fez, Ele tem os seus motivos. Ele faz o que Ele quer. Pastor, então, por que eu oro? Se eu não oro para mudar Deus, para que eu oro então? Você ora para que o seu coração esteja no centro da vontade de Deus. Você ora, sabe o que Jesus orou antes de ir para a cruz? Pai, eu não quero ir para a cruz. Afasta de mim a sua ira. O cálice é isso. Afasta de mim a sua ira. Você pode orar falando, Deus, eu não queria passar por esse negócio não, Deus, está difícil demais, Senhor. Eu posso orar falando para Deus que eu não quero passar por isso? Posso. Jesus orou. Mas significa que Deus vai responder? Jesus orou, Deus não respondeu. Do jeito de Jesus, não. Paulo orou, Deus também não respondeu, não, gente. Paulo pediu para que Deus tirasse o quê? O espinho dele na carne. O que Deus respondeu? Não vou tirar, não. Vai ficar aí? Vai ficar aí. Para que você saiba que a minha graça te basta. Imagina você ser um crente, busca Deus, é fiel, e quando você pede uma resposta, ele fala, não, é do outro jeito.
É o que ele fez com Abacuque. Deus é Deus. Ele é poderoso. E é do jeito dele. E a oração nos leva a dizer: Deus, eu estou orando todo dia, porque eu quero que o meu coração continue todo dia no lugar de dependência do Senhor. A oração revela a minha pequenez. Irmãos, deixa eu trazer algo pessoal meu. A oração, nos últimos anos da minha vida, começou a ser algo tão extraordinário. Em qual sentido? Não é que eu oro mais nesse sentido, não. E eu não sou crente por orar mais nesse quesito. Não é isso. Mas é porque eu entendi que a oração é o lugar de eu me prostrar diante do Senhor. E lá na oração, todos os dias, todo dia, eu descubro quão pequeno eu sou. A oração me leva para o lugar de dizer: Deus, o meu coração é tão mau. Eu desejo tanta coisa ruim, Senhor. E eu não consigo libertar de qualquer problema que eu tenho. Se alguém vier falando um tanto de coisa no meu ouvido, Deus, a minha vontade, às vezes vai ser de dar um soco na cara daquele cara. Esse é o meu desejo muitas vezes. Deus, o meu desejo é de mentir se alguma coisa tentar me atrapalhar no meu projeto. Deus, o meu desejo muitas vezes é de fazer isso, fazer aquilo. Esse sou eu, Deus. E é por isso que eu venho aqui dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Porque o Senhor é bom, eu não. O Senhor é o Criador. É o Senhor que liberta. É o Senhor. E a Bíblia está me mostrando todo dia que não existe autoajuda e não existe autolibertação na Bíblia. Quem liberta é a pessoa de Jesus. Não é no meu esforço. É quando eu corro para Jesus. É a música que cantou aqui, do irmão que, glória a Deus pelo seu ministério e seu dom, meu irmão. De Deus demais. Foi muito ministrado aqui nessa manhã pelo louvor. Vou deixar na cruz tudo que passou. Por quê? Deixar o que na cruz? A minha independência. Vou deixar na cruz a minha vaidade. Vou deixar na cruz eu achar que eu sou dono de mim mesmo. É o que Abacuque vai dizer, Hebreus vai dizer em Hebreus 12, versículo 1 e 2. Deixo de lado o embaraço, o pecado que busca nos envolver, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Abacuque termina com o coração dele rendido. Ainda que não tenha gado nos pastos, ainda, Deus, que tudo ainda que continue tudo ruim, eu me alegrarei. E alegrar aqui não é ficar sorrindo. Alegria na Bíblia não é alguém que fica assim: como é que está, irmão? Estou no deserto, mas está bom demais, meu irmão. Alegria, tem que se alegrar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pode chorar, irmão. Sofrimento, você pode chorar. Eu posso estar passando no deserto, está doendo, Deus, e pode chorar. Parece que existe uma parte que as pessoas esquecem, que nós somos seres humanos, nós somos gente, e nós somos limitados, e nós podemos chorar, irmãos. Chorar no deserto é algo que acontece. E chorar não é sinal de fraqueza. Chorar, estar ali chorando em lágrimas, Deus, está difícil, Senhor. Não tem problema chorar, irmãos. Mas que a gente chore aos pés do Senhor. Está doendo. Davi está dizendo: está doendo, Deus. Eu estou perdendo as forças. Meu coração está quebrado. Os inimigos estão vindo ao meu encontro. Está doendo, Deus. Jeremias, em um momento, ele pede a morte dele, irmãos. Jeremias está vendo um período também que ele está dizendo: Deus, aquele povo está se levantando contra mim. E aí, no Sermão do Monte,
Eu vou fechar agora. O Sermão do Monte de Jesus traz um alívio. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 4. Jesus então vai dizer: bem-aventurados, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Por que felizes os que choram? Não é chorar por qualquer coisa. Felizes os que choram. E quando você vai pegar a ideia de Jesus ali, ele está dizendo para um povo judeu, ele está dizendo para um povo que estava passando por tanta luta e era escravo dos romanos: felizes os que choram, ou felizes aqueles que estão sofrendo por guardar os meus mandamentos. Estão sofrendo, estão chorando porque eles não estão negociando os meus valores. Eles estão sofrendo, eles estão chorando porque eles estão se mantendo firmes. Mas felizes são vocês que estão chorando. Vocês serão consolados. O Espírito Santo, Paracletos, o Espírito Santo que é encorajador, ele está presente. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu passei por momentos tão insuportáveis e eu fui para o quarto e eu fui orar e eu chorava e o meu coração estava quebrado e eu clamava o nome de Deus e Ele veio. E Ele veio não para dizer: ei, vai dar tudo certo. Não, eu estou com você. Ei, o seu sofrimento, eu estou aí com você. Eu te sustento. Ei, as circunstâncias vão continuar, mas eu estarei com você. Que a gente se agarre a Deus. Que chorar, que a gente chore aos pés dele. Que a gente se renda a Ele. E que a gente fala: Deus, é o Senhor que eu quero, é o Senhor que eu amo. E eu não vou negociar os princípios do Senhor. Eu não vou sair por aí pecando, me rebelando porque está passando luta. Não, eu vou se manter porque o Senhor prometeu que o Senhor estará comigo. Filipenses capítulo 3. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar até o fim. É Ele que nos suporta, é Ele que nos sustenta, irmãos. Tiago capítulo 1, versículo 12. Aquele que suportar, aquele que tiver até o fim, receberá a coroa da vida. Eu queria muito que você fosse para casa. E essa semana, não sei, mas se você quer aprofundar um pouco mais sobre entender a beleza do sofrimento, leia o livro de 1 Pedro, todos os capítulos. O livro de 1 Pedro, Pedro ali trabalha muito sobre a questão de nós estarmos sofrendo, mas que a gente olhe para Jesus. Pedro o tempo inteiro centraliza Jesus. Ei, aguenta firme, pode chorar, mas ele continue olhando para Jesus. Ele morreu numa cruz. Ele é o exemplo de alguém que sofreu. E não que a nossa vida é uma vida de masoquismo. Não. É porque o nosso coração está apaixonado por Ele, irmãos. E eu quero Jesus, eu quero carregar minha cruz, eu quero viver para Ele, porque não tem nada melhor. Nada melhor do que olhar para Jesus enquanto sofremos. Aquele que semeia com lágrimas vão colher com júbilo. Mas que seja no tempo do Senhor. Fica de pé no seu lugar. Senhor, nós queremos nessa manhã te apresentar o nosso coração, Senhor. Eu quero te apresentar a nossa vida. Eu quero te apresentar, Deus, as nossas angústias. Eu quero te apresentar os nossos sofrimentos. Queremos apresentar, Deus, as lutas, o que cada um aqui tem vivido nos últimos dias, semanas, meses. Eu quero apresentar o coração da tua igreja, da Batista Connect dos Solimões, a vida de cada um aqui, Senhor. E a minha oração nessa manhã, como boca do Senhor, por meio da tua palavra, que o Senhor, Deus de fato, continue nos ensinando por meio das lutas.
Senhor, que o nosso coração não se perca, mas que a gente espere com paciência o momento que o Senhor vai nos livrar, e que a gente testemunhe. Mas se o Senhor não nos livrar, continuaremos amando o Senhor, continuaremos servindo ao Senhor. Deus, aqueles que se encontram com alguma enfermidade e têm orado por curas, Deus, oramos para que sejam curados. Mas se a cura não chegar, continuaremos amando ao Senhor, continuaremos amando ao Senhor. Ah, Senhor, e nós terminamos como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, Deus, ainda que os passos não hajam gado, Deus, ainda que tudo pareça difícil, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu continuarei confiando em Ti, Senhor. E nós chamamos, Deus, que nós possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E nós nos rendemos a Ti, Deus, porque nós somos maus e o Senhor que é bom. É o Senhor que salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que tem todo o poder, nós não. E por isso nós nos rendemos a Ti, Deus. Assim como Jó disse: ah, Senhor, diz, eu conheço o Senhor de ouvir falar, mas depois do sofrimento eu conheço o Senhor, eu conheço o Teu caráter, Deus. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero, Senhor. Se você está aqui nessa noite e você se perdeu no meio do processo, irmãos, que você volte se rendendo a Ele, porque Ele é poderoso para perdoar pecados. Eu queria chamar o pastor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, Deus. Os diáconos podem se posicionar por gentileza.
da ceia, nós vamos continuar adorando, exaltando ao Senhor, glorificando a Deus. Que você possa absorver, enquanto você ora, mais daquilo que você ouviu, mais do que Deus tratou conosco, mais do que Deus nos direcionou. Nós viemos aqui para isso, querido, para recebermos uma direção do Senhor, para recebermos a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, não se distraia. Em um culto como este, o nosso maior pecado seria nos distrair. Seria deixarmos que algo roubasse o que a gente recebeu. Então continue orando, adorando. Os meninos vão continuar adorando. Adore, ore, reflita no que Deus falou. Glórias ao Deus eterno.
está escrito assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos do pão. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beber, em memória de mim. Tomamos. Oh Deus, nós te exaltamos. Oh Deus, nós te glorificamos por esse momento. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Encerramos essa graça, encerramos o teu poder. Muito obrigado, muito obrigado. Adore ao Senhor, Pedro. Muito obrigado, Jesus. Quantos foram abençoados essa manhã? Amém. Pastor, obrigado, viu? Bênção, bênção. Era tudo que a gente precisava. Levante suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu ministério, não só hoje, mas para todo sempre. Vão em paz e que Cristo os abençoe.